Nesse mês de agosto e início do mês de setembro, né, que se passaram algumas notícias, elas se destacaram. Dentre tantas notícias, dentre tantas coisas que acontecem. E uma delas que eu me deparei foi com uma notícia, né, que falava da polícia investigando que uma menor ela é suspeita de matar a amiga com uma arma carregada. E isso me chamou muita atenção. Também essa amizade, essa menina que faleceu, a Isabelle Guimarães, ela tem 14 anos e ela foi assassinada com um tiro no rosto. A versão inicial da moça, que é amiga dela, supostamente foi acidental, dizia que a arma caiu e atirou na moça. Mas a investigação mais atual diz que o tiro foi dado a menos de 30 centímetros do rosto dela e que tem uma série de conclusões das investigações que levam a crer que o tiro não foi acidental. Na casa dessa moça que assassinou a menina de 14 anos, a menina também tem 14 anos, ela está recolhida, ficou sob a custódia do Estado, né, para menores infratores, lá em Cuiabá, no Mato Grosso. E essa menina, ela estava acostumada a manusear armas, visto que a família dela é de atiradores, todos eles possuem armas, inclusive o namorado da garota que disparou, né, o projétil. E isso me fez pensar em tudo que está acontecendo e eu fui pesquisar um pouco mais sobre essa questão do porte de armas, né? Porque é um assunto que vem sendo debatido mesmo antes da eleição do nosso atual presidente, né? É uma pauta muito defendida. Então eu fui observar o que é que acontece sobre essas questões para a gente entender melhor e ver a opinião dos especialistas sobre isso. Mas antes da gente ver essa questão, eu queria debater um pouco sobre o que se chama de milícia. Eu fui no Google, veja só, e vi o que é milícia. Quando eu coloco lá, uma das coisas que apareceu no Google foi essa imagem que vocês estão vendo agora, que fala que no contexto da criminalidade brasileira, a partir da década de 2000 e de início no Rio de Janeiro, a milícia designa um modus operandi de organizações criminosas formadas em comunidades urbanas de baixa renda. E a milícia, eu joguei lá, milícias no Brasil, vocês devem estar vendo aqui, ó, no Google. E saiu um monte de notícias. Então você vê ali, ó, sargento da PM condenado por chefiar milícia. E ele é solto pela justiça e apresenta a candidatura a vereador. Brasileiro, secretário da OEA para Direitos Humanos, é demitido às vésperas de relatórios sobre milícias. Ministério Público e Polícia Civil fazem operação contra a milícia. O informe JB fala da milícia Guardiões do Crivella. Outra notícia fala de milícias digitais fazendo enorme lavagem de dinheiro. E no outro, Greenwald denuncia para o mundo a corrupção e os vínculos do clã Bolsonaro com o crime. Então, cada um que fale aí e tudo mais. Então, você vê que isso eu coloquei. Quem quiser colocar, bota lá, vai aparecer também. Não vai ser muito diferente, tá certo? É o print da tela. E há muita preocupação com relação a essa questão da milícia. Nós temos dois estados de problemas no nosso país. O cidadão comum, que está se sentindo inseguro, visto que não há políticas públicas de segurança, e a segurança não pode ser feita individualmente. Nós não podemos botar na mão de pessoas que não estão preparadas, de pessoas que não estão de acordo com a lei para portar armas e sair por aí formando, né, exércitos particulares. Isso é muito perigoso. A existência do Estado de Direito e a existência de governantes é para que exista o direito público e esse direito seja posto em prática. Então não há moeda paralela, não há poder paralelo, não há exército nem polícia paralelos. Tudo isso está sob a tutela do Estado, então não podemos ter milícia, isso é crime. Por quê? Porque a responsabilidade da segurança pública é do governo federal e estadual e essa responsabilidade tem a ver com os impostos que nós pagamos. Então a gente vai ver uma série de imagens e a gente vai debater alguns assuntos falando sobre essa questão das armas. Que o importante, de fato, não é o cidadão se armar para criar milícias e se defender, mas sim a gente ter um estado de segurança geral, a exemplo de países como países da União Europeia, como a Coreia do Sul, onde você pode transitar livremente, Estados Unidos, Canadá, e você não precisa se armar. Você tem segurança, porque é o status quo
da sociedade é seguro. E esse que eu me deparo com essa reportagem, que fala sobre os registros de armamento em 2020. Então, em 2020 foi registrado um aumento de 225% nos registros, e isso bateu um recorde, certo? E a gente vivendo nessa grave crise devido à pandemia do novo coronavírus, o número de armas entre os brasileiros disparou, aumentou. E mais de 105 mil foram registradas no Brasil entre janeiro e agosto do ano, recorde para o período desde 2009, de acordo com a Polícia Federal, tá? São dados oficiais. E entre os protagonistas desse aumento estão cidadãos e servidores com prerrogativa. As duas categorias somam 80% das novas armas registradas em 2020. O que são servidores com prerrogativa? São funcionários públicos ou funcionários de cargos comissionados que têm o direito de ter porte de armas. E cidadãos são aqueles que contemplam a posse de arma através de compra legítima registrada da arma, exames psicológicos e treinamento em estande de tiro fazendo escola. Então não é só ir numa loja e comprar uma arma, tem uma série de coisas. Se você porta a arma sem as devidas licenças, você está incorrendo em crime. E os números indicam que o crescimento de armas no geral já havia acontecendo em empresas, lojas e órgãos públicos, né, por exemplo. E a novidade seria agora o aumento do item na mão do cidadão comum. No mesmo período de 2009, foram 31 mil novas armas. Agora, são mais de 70 mil. Na reunião ministerial de 22 de abril, né, divulgada após a batalha judicial, o nosso então presidente, ele defende o armamento para cidadãos comuns. Ele alega que eles poderiam combater, por exemplo, o isolamento social imposto como medida para frear a pandemia. Então, o isolamento social ele é de suma importância. Esta semana, agora, né, nós estamos na segunda semana de setembro. Depois do relaxamento do isolamento social e da quarentena, nós estamos apontando, pelo menos aqui na minha região, no Recife, aumento de casos. E o governo estadual já está revendo todas as medidas relacionadas a isso. E talvez a gente volte a ter quarentena. Também em abril, né, o governo federal ele publicou uma portaria interministerial aumentando a quantidade máxima de munições permitidas para a compra no país. E o limite para pessoas físicas autorizadas a ter uma arma, por exemplo, triplicou, passando de 200 munições para 600 por ano. E ao Estado, Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz, avalia que a fala de Bolsonaro legitima um uso político das armas. Isso ela diz também que o que se precisa melhorar no país é a segurança pública. E, segundo ela, além do armamento não ser uma melhoria na segurança, se vier aliada a um discurso ideológico, pode levar ao surgimento das milícias políticas, que são muito perigosas.